Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Politiquei, o podcast mais ouvido do estado de Goiás. Podcast político, né? Mais ouvido do estado. E você é super bem-vindo. Obrigado aí pela sua audiência. E aproveita já para se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar bastante, curtir, porque hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Ele que é ex-secretário do município, vereador por Goiânia, já foi conselheiro tutelar, Paulo Henrique da Farmácia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que isso, eu que agradeço, Carlos, pela gentileza de convidar a gente aí para que a gente pode participar, pode debater política, isso é importantíssimo. E parabéns aí pelo projeto e estamos aí à disposição. Obrigado, e obrigado também por tão prontamente responder o nosso convite, né? Precisamos de verdade debater política de uma forma séria, com pessoas sérias, né, Paulo? E nada melhor do que você aqui essa tarde para falarmos um pouco desses assuntos. Paulo, mas antes de qualquer coisa, eu queria dar a oportunidade para você explicar para quem ainda não te conhece quem é Paulo Henrique da Farmácia. Né? Você, apesar de um jovem político, já tem, na verdade, todo um currículo dentro dessa área política. Então, nos conte um pouquinho mais sobre isso, Paulo. Na hora. Por favor. Meu amigo, o que acontece, Carlos? Eu comecei minha vida pública como conselheiro tutelar, né? Então eu tive o primeiro mandato meu, tive 1.700 votos, que é uma eleição facultativa de conselho, né? Facultativa, só para o pessoal entender. É uma eleição que não é obrigatória, né? Vota quem tiver disponibilidade no dia. Então é uma eleição mais difícil por não ser obrigatória, né? Tanto é que nós estamos em período eleitoral do Conselho Tutelar, né? Então é importante a gente frisar também, porque normalmente não é divulgado, né, essa eleição do Conselho Tutelar. Isso, é importante. Então eu fui conselheiro tutelar em 2010, aí disputei mais 2 eleições, né? Então eu tive 3 mandatos como conselheiro tutelar. Nesse período eu fui convidado pelo prefeito Paulo Garcia para assumir o IMAS, né, que é o plano de saúde do servidor público. Então eu assumi o IMAS na época do Paulo Garcia, em 2016. Posterior, eu fui secretário também do nosso queridíssimo prefeito, eterno governador, o grande líder, que é o Iris Rezende. Então tive a honra de ser secretário no seu mandato, né? Presidente do Goiânia Prev, que é a questão da aposentadoria dos servidores públicos. Previdência social. Previdência. Né? Então, assim, eu sou efetivo também da prefeitura, né? Eu sou concursado do município de Goiânia. E a gente saiu candidato a vereador, ganhamos a eleição, né? E em abril o prefeito Rogério Cruz também nos convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia. E aí eu licenciei do cargo de vereador e assumi a secretaria. Então, desses últimos 3 prefeitos, eu fui secretário dos 3. O pessoal brinca que eu já posso pedir música, né? Já foi Paulo Garcia, Iris Rezende e Rogério Cruz, né? Então a gente já está nessa área, já atua na política há muito tempo. Meu pai também já foi vereador por Goiânia, que é o Paulo da Farmácia. E a gente está, assim, né, fazendo aquela boa política de trabalhar para servir e cuidar das pessoas, porque a política é isso, né? É um sacerdócio mesmo. O Willis costumava me falar que é um dom. Tem gente que sabe dançar, tem gente que sabe cantar e tem gente que sabe fazer política, né? Que é a arte mesmo de servir a outra pessoa, né? A arte de fazer o bem. E é assim que a gente está movimentando, é assim que a gente trabalha. E esse é o Paulo Henrique da Farmácia. Que legal. Hoje você está com 37 anos? 37. 37 anos já com uma bagagem como essa, é impressionante, parabéns. E participar realmente como executivo das 3 últimas gestões aqui em Goiânia é um marco, né, que tem que ser considerado, isso Sim. É verdade. Porque o que é ruim desaparece rápido também da política, né, Paulo? É verdade. E a gente está acostumado a ver todos os dias aí personagens novos indo e vindo. Agora, permanecer por 3 gestões diferentes, partidos diferentes, grupos diferentes, é uma habilidade muito grande. E dentro disso, Paulo, você também construiu, claro, dentro das gestões, uma experiência muito grande na parte executiva, como secretário do IMAS, do Goiânia Prev e depois da Secretaria de Economia Criativa, já na gestão de Rogério Cruz. Dentre essas experiências, qual que você considera realmente mais desafiadora? Carlos, o que acontece?
Eu até brinco, falei, gente, eu só assumo secretaria quando ela tá pepinada. quando ela tá com um problema aí joga o Paulo Henrique. Assunto dessa forma, porque Imãs e Goiânia Prev, amigo, são problemas, na verdade, não é para qualquer um. Quando eu assumi o Imãs, o prefeito chamou a gente, organizou, falou, Paulo, você vai assumir o Imãs, beleza. Fomos para dentro da gestão. Na primeira semana, eu tive o relatório de como é que estava o Instituto. Médico de greve, hospital não atendia, ordem de despejo do prédio, telefone cortado, então assim, estava um caos. Aí eu voltei no Paulo, né? Falei, Paulo, obrigado pela oportunidade, meu irmão, mas assim, tá difícil demais. Dispensou o cargo. Dispensou o cargo. Aí o Paulo falou, Paulo, eu vou... Porque na verdade ele não estava fazendo o repasse da parte patronal, né? Certo. Porque hoje o servidor do Imãs, o servidor do Imãs não, o servidor da prefeitura, ele paga 4%, que é descontado em folha, e a prefeitura arca com mais 4%, que dá a totalidade de 8% para custear as despesas, né? As despesas do plano de saúde. Certo. E essa parte não estava, então estava um déficit muito grande dentro do Imãs, que não estava dando conta de fazer os pagamentos. Né? Que os pagamentos lá, o contrato, são até 90 dias você fazer o pagamento para os hospitais e para os fornecedores, né? Para os médicos, para os dentistas, para os psicólogos. Eles mandam uma fatura e você tem até 90 dias para pagar. Justamente. E aí, analisando tudo, falei, Paulo, vai para lá, vou organizar para você, eu vou começar a mandar dinheiro lá para você fazer gestão. E aí voltei para o Imãs, né, com esse todo o peso, né, da gestão, com essa toda... E eu muito novo na época, né? Então, assim, por ser novo, eu tive um problema, uma dificuldade, porque as pessoas não acreditavam, né? A desconfiança, né, esse menino é muito novo, não vai dar conta. E é um problema muito grande, né, para ser administrado. Justamente. E graças a Deus o prefeito deu autonomia para a gente. Conversei com os hospitais voltaram a atender, conversei com os médicos e a gente foi fazendo, conversei com o próprio dono, proprietário do prédio que estava com ordem de despejo. Ele falou, Paulo, eu vou deixar porque você veio aqui, eu vou deixar você continuar lá, mas você me paga. E a gente fez um cronograma para ele, ou seja, fizemos um trabalho lá dentro com o aval do prefeito. Certo. Porque sem o aval dele, a gente não dá conta. Quando as pessoas perguntam a questão do Imãs, o Imãs ele é totalmente viável. O problema do Imãs chama-se gestão. Esse troca-troca, essa parte que não passa o dinheiro, que é o problema. Entendi. Certo? Entendi. Mas o Imãs, para mim, né, que eu também sou servidor da prefeitura, o Imãs hoje tem as maiores especialidades dentro do Imãs. Ele é melhor que o Unimed, é melhor que Pasgo. Né? Falta gestão. Entendi. Organizou a gestão do Imãs. É o melhor plano de saúde do estado de Goiás. Certo? Entendi. Então, assim, ficamos lá trabalhando. Aí no final da gestão, a gente teve que sair, porque mudou a gestão. Mas a gente deixou 20 milhões em caixa, com os hospitais tudo funcionando. Né? Todos os servidores pagos durante esses 90 dias. Então a gente fez uma gestão mesmo muito boa, com muito pouco tempo e com muita pouca experiência também, que admito isso. Né? A gente era muito novo na época, mas a gente teve coragem e força de vontade para mudar. É verdade. Não, e eu imagino o tamanho do desafio. Né? É uma dívida muito grande para ser administrada, um problema muito grande para um jovem. Você disse que ninguém acreditou em você, o dono do prédio acreditou. Verdade. Ele falou para mim. Não é verdade? O que ele me falou na época, que eu lembro muito bem, ele falou, Paulo Henrique, eu vou te dar esse crédito porque você foi o único que veio aqui conversar, explicar a situação e explicar a solução que você vai fazer. Né? E aí eu dividi, que eu não dava conta, na época era 400 mil reais que a prefeitura devia, e assim, ele falou, coitado desse menino, deixa eu dar uma ajuda para ele, que ele está entrando agora. Ele acreditou, falou, eu acredito em você como político, você tem tudo para crescer na vida. Vamos dar essa oportunidade. O nome dele chama João Nassarala. Olha só, que bacana, né? Pra você ver que são pessoas de fato que fazem a diferença também na nossa história. É verdade. Né, Paulo? Às vezes se ele dificultasse um pouco mais ali, a marca não seria tão positiva. E o Goiânia Prev da mesma forma, né? Foi. A gente convidou a gente para ir para o Goiânia Prev, estava em plena reforma, né, da Previdência Nacional,
e a gente teve que fazer a reforma também da Previdência de Goiânia. Certo. Então, um tumulto danado, tinha que passar projeto na Câmara, tinha que organizar na Câmara, isso aqui vai, o sindicato não vai, e virou aquele rolo, aquele negócio tudo. Tivemos que fazer o primeiro censo previdenciário de Goiânia. Né? Não existia, Não existia o censo. Nós fizemos uma economia para o município de mais de 4,5 milhões, né, anual por causa desse censo previdenciário. Foi referência nacional. Né? Teve Olha prefeitos só. de outras cidades para copiaram esse modelo. Veio aqui e falou o que vocês fizeram, né, para organizar essa questão do censo. Então, assim, foi de fato, na época, para mim, muito desafiador, né? Porque primeiro eu era secretário do Pica da Galáxia, né? O Íris. Do Íris, né? Então, o maior maior político da história de Goiás. E eu falo até do Brasil, porque o Íris foi tudo. Marcou, né? Realmente a política brasileira. Então, assim, né, Paulo? Foi ministro 2 vezes. E mesmo quando não, era respeitado demais em qualquer esfera da política. Aí coloca lá um menino lá para ser secretário dele também, com uma bucha dessa, né? E o Íris ainda falou, não, o menino é bom mesmo. Deixa o menino. Tanto é que ele não queria que eu saísse candidato a vereador. Para continuar como secretário. O Íris chegou em mim e falou, não, meu filho, você não vai ser... candidato. Você vai ser candidato, não, você vai ficar comigo até o final da gestão. Eu falei, prefeito, me ajuda. Aí teve que dobrar ele para mim ser candidato. Que legal. E essa experiência de trabalhar com grandes políticos realmente é muito boa. E seria uma outra pergunta, né? Como que foi trabalhar com Paulo Garcia, falecido já, o Íris Rezende, falecido também, né? E depois com o Rogério Cruz, né? Quais são as principais diferenças que você sentiu trabalhando com cada um desses tipos de personalidades? Cara, são pessoas diferentes, né? Paulo Garcia foi o primeiro cara que deu essa oportunidade para mim de secretariado. Acreditou em mim, apesar de eu ser muito novo, né? O Paulo teve essa visão e uma vez ele me chamou no gabinete, eu lembro perfeitamente, que ele me chamou e falou, vem para cá no Paço que eu estou te esperando. E, né, pela inexperiência da gente, eu já fui passando mal, né? Falei, pronto, o prefeito me ligou, fiz merda. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou, Paulo, tá saindo aqui, eu fiz uma reunião aqui, eu sou médico, o Paulo era médico, né? Foi presidente da Unimed, tudo. Né? Então ele sabia de todo o que estava acontecendo dentro do IMAS com propriedade. E aí ele me chamou, falou, acabei de sair aqui vários médicos, e eu tô te chamando aqui para te parabenizar. Todo mundo falou muito bem de você, todo mundo te elogiou, e eu tô te chamando aqui para falar que você deu conta e tal. Tô feliz lá com o desempenho seu no IMAS. Aí para mim eu falei, prefeito, por que você não falou antes? Eu já vim passando mal aqui. Alguma coisa eu fiz. Que feedback, né? Receber um feedback desse então sim, importantíssimo. Como o Paulo. E com o Íris a mesma coisa. Quando eu fui sentar com o Íris, eu falei para ele, prefeito, eu vou fazer uma analogia aqui e falar para o senhor. Eu sou aquele menino de bairro que jogou bola, que sonha em ser jogador de futebol, né? Tô lá na várzea e tenho a oportunidade de jogar com o Pelé. Eu tô mais ou menos da mesma forma que... Deslumbrado, né? Com essa possibilidade. Com essa possibilidade. Com essa realidade, na verdade. Justamente. Né? Então, assim, eu, gosto de política, minha vida é política. E aí seu ídolo estava ali administrando a cidade e te chama... Justamente, para fazer parte da equipe dele. Eu falei, prefeito, então a analogia eu não consigo visualizar outra. Né? Então, e o Íris uma experiência, assim, formidável, né? O cara... às vezes eu ia levar alguma demanda, explicar para ele, né? Eu estudava, falava, prefeito, ele já sabia, entendeu? Tudo que explicar, apesar da idade que ele estava, muito lúcido, muito competente, sabia tudo que estava fazendo, né? Tinha uma bagagem assim, e o Íris, ele exala conhecimento, né? Você fica do lado dele, você vai ficando mais esperto mesmo, né? Ele vai o tempo todo aprendendo. Toda hora. Então as histórias que ele conta, você absorve, né, e tira proveito daquilo. E ele falava, não, toda vez ele me elogiava e tudo. E para mim foi uma satisfação muito grande trabalhar com o Íris Rezende. E depois com o Rogério Cruz? Rogério Cruz da mesma forma. O Rogério... Foi um colega seu, não, na verdade. Colega do meu pai. Do seu pai, Isso, na verdade.
Quando a gente estava falando, só voltando aqui, que a SEDEC também, eu peguei uma bucha, né? Porque quando eu fui para a SEDEC, para a Secretaria de Desenvolvimento, nós estávamos em pandemia. É mesmo. Né? Foi aquela fase ali, realmente, nós estávamos de contenção. Na fase da pandemia, né? Tentando colocar saúde e economia, né? No bom senso, equilibrando, porque a gente tinha que abrir os bares, a gente tinha que abrir, né, os eventos, as feiras e tudo, mas com a segurança também da saúde. Exato. Então foi muito desafiador para mim pegar uma pasta para mim fazer uma retomada econômica em Goiânia pós-pandemia. Então daí você já tira a ideia de como é que é a responsabilidade, a responsabilidade e a dificuldade também de fazer isso, tendo que ter esse bom senso entre saúde e também a economia. Né? Então o Rogério, quando me chamou para assumir, ele falou: Paulinho, você já tem uma experiência que já foi secretário e eu preciso de você para você fazer essa retomada econômica em Goiânia. E aí a gente foi para dentro da secretaria com toda a dificuldade, mas o Rogério também dá autonomia para a gente. O Rogério é um cara extremamente cauteloso, é um cara que trabalha demais, que cobra, chega, fala: Paulo Henrique, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que cobrar, tem não sei o quê, que aceita a sugestão do secretário também. Então, eu tive a sorte de ter esses 3 prefeitos que gostam de trabalhar pela cidade, que gostam de atuar para benefício da população e que dá autonomia para o secretário trabalhar também. Porque uma coisa é o seu chefe te podar. Sim. Né? Você quer fazer alguma coisa, você tem uma ideia de algo. Por exemplo, o Rogério, eu tive a ideia do Cine Móvel. Sim. Certo? A gente trouxe o Cine para dentro dos bairros. Sim. Falei: Rogério, nós estamos aqui, vamos fazer uma van, vamos levar o Cine para os bairros. Porque aí o que a gente faz? Leva a equipe no bairro, vê onde está precisando, no próprio bairro, de assistente, de caixa, de serralheira, alguma coisa, que aí a gente já leva para o próprio bairro. Entendi. Entendeu? Faz uma espécie de mapeamento onde estão as maiores demandas, né, de mão de obra, e ali, claro, com o Cine se posicionando ali na região, você consegue então atrair já aquela mão de obra específica. O primeiro Cine a gente levou 120 ofertas de empregos. E a gente deu conta de preencher 80. Olha aí. Né? Então, assim... A pessoa já chegava e saía empregada. Já sai empregada. Muito então bom. É muito bom. E aí eu levei pro Rogério. E o melhor que você arrumava... na hora o Rogério pode fazer. E o melhor que você arrumava um emprego perto da casa dela. Justamente, ué. Não precisava trabalhar no centro. Justamente. Movimentava e você descentralizava aquilo ali. Então, assim, o secretário ele tem as ideias, mas se o prefeito podar ele não dá conta de executar aquilo que ele está pensando. E eu tive a sorte dos 3 me dar toda a autonomia que eu precisei para que a gente desempenhasse o trabalho. Até deve ser por isso também que as coisas foram dando certo. Exatamente. Mas foram 3 grandes experiências, grandes desafios, sempre momentos realmente muito complicados em cada um deles e que, de fato, vimos aí a volta por cima, né? Parabéns, viu, Paulo? Mas você ficou também com 10 anos como conselheiro tutelar, né, Paulo? Imagino que foi uma experiência muito grande também. Carlos, 10 anos. Eu falei agorinha, eu costumo brincar que por eu ter passado pelo Conselho Tutelar, hoje minha idade já é uns 90 anos pela experiência que se adquire no Conselho Tutelar. Talvez seja a função mais próxima que a gente tem da sociedade mesmo. A gente brinca que é vereador, mas antes tem um conselheiro, né? Cara, por que eu falo que o conselheiro ele é essencial? Ele trata de fato com a família, ele trata de fato com o próprio setor, por exemplo, é dividido por regiões, né? Então eu fui da região norte de Goiânia. Então lá você conhece a Maria, você conhece o dono do supermercado, você já tem uma proximidade com a sua região. Né? E aí você tem que atender, e lá você atende. Casos de abuso sexual, casos de maus tratos, de espancamento, vaga de CMEI, toda questão envolvida, criança e adolescente, para-choque, Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, às vezes, é o primeiro órgão municipal ou público que chega na família para fazer essa triagem. Se está precisando de alguma coisa, se a criança foi abusada, se ela foi maltratada, o que está acontecendo? Se está na escola, se não está. Se não está. Então, sim, é um trabalho muito difícil porque ele mexe muito com o seu psicológico. Eu já peguei casos lá de que criança faleceu, né? Casos de abuso sexual de bebê.
Então, assim, é muito forte, às vezes, a cena que você se depara ali. E o pior, que você é o primeiro a chegar e talvez você tenha que tomar a decisão que, se for errada, muda toda a vida da família. É verdade. Certo? Então, assim, você tem que ter uma responsabilidade com aquilo que você está fazendo, né? Você tem que ter uma sensibilidade. E uma sensibilidade e o principal, você tem que ter o bom senso de estar atendendo a família da melhor maneira possível e assertiva, né? Então, exatamente. Assim, então, o trabalho do Conselho Tutelar, para mim, ele é fundamental. Ele tem que ter mais comprometimento dos órgãos públicos para dar essa qualidade de trabalho, para dar estrutura para o Conselheiro Tutelar. Por exemplo, Goiânia hoje são 6 conselheiros, são 6 regiões. Tinha que ter o dobro, né? Hoje, Goiânia tinha que ter 12 conselhos tutelares. E por que nós não temos ainda, Paulo? Na verdade, já tem uma lei, né, que foi feita até pelo meu pai na época dele, para colocar a cada 100 mil habitantes um conselho tutelar. Certo? O que falta é a gente fazer essa cobrança, que a gente já está fazendo essa cobrança para a prefeitura executar, né? E tem que efetivar isso. Entendi. Né? Então, falta realmente a execução. Falta a execução. A lei já existe. E falta o entendimento do próprio executivo para fazer isso. Entendi. E além disso, claro, não é só ter o cargo de conselho, mas também dar estrutura para eles trabalharem, né, Paulo? Claro, por exemplo, Carlos, eu entrei no conselho em 2010. Veículo sucateado, não tinha veículo, né? Não tinha computadores, não tinha nem os direitos nossos como conselheiro, como férias, 13º, licença maternidade, licença... Tem nada disso. Não tinha, né? O salário muito defasado, que na época a gente ganhava, acho que 2.800, mais ou menos, quase 3 mil. Uhum. A gente tomava conta de 189 bairros e sem o mínimo de estrutura. Aí que a gente foi brigando para conseguir emenda, para chegar computador, para chegar geladeira, para você tomar uma água gelada, para chegar um carro, para você não ficar toda hora. Às vezes eu ia para denúncia, o carro quebrava no meio do caminho, tinha que voltar para trás. Entendeu? Então, assim... A vida não é fácil de conseguir. Nossa, a luta foi grande, Hoje os conselheiros têm que agradecer, porque hoje a estrutura melhorou bastante. Hoje tem carro, computador, hoje melhorou muito, mas que pode melhorar muito mais também, né? Paulo, para quem está nos assistindo entender a importância de todo esse trabalho que você está dizendo, especificamente sobre o Conselho, dia 1º de outubro agora nós teremos eleições. Sim. Né? Como você mesmo disse, o voto não é obrigatório, só vai votar quem quer. Que conselho que você dá, então, para quem está nos assistindo agora, sair de casa no dia 1º e ir votar? O porquê dessa importância? Já relatou aqui grandes fatos e tudo mais, né? Mas o que você tem a dizer, então, para quem está nos assistindo? Bom, primeiro, é como uma eleição para vereador, uma eleição normal, né? Então, a gente tem que, primeiro, ver os candidatos, né? Quem você mais se identifica, a pessoa que normalmente ela é do bairro, as pessoas conhecem essa pessoa que é candidata, né? Acreditar na pessoa, conversar com a pessoa, ver se ela tem mesmo esse dom de cuidar, porque não é todos que se candidatam que dão conta de fazer um trabalho de excelência dentro do Conselho Tutelar. Tem conselheiro mesmo que ganha eleição e pede para sair porque não dá conta de abrigar, não dá conta de chegar lá e ver a criança num estado que chega lá de maus tratos, alguma coisa assim. Então, assim, e as pessoas terem esse entendimento de votar numa pessoa que vai ajudar a comunidade, né? Que na hora que você precisar, você vai ter lá um conselheiro, você vai ter lá alguém para te auxiliar e te ajudar. Então, como não é obrigatório, a pessoa mesmo ela tem que ter essa conscientização que é importante votar, né? É importante você ter lá alguém que você escolheu, poder de escolha está com você. Sim. É como para vereador, poder de escolha está com a pessoa, né? Certo. Então, se é ruim, é porque é reflexo da sociedade, né? Então, vê direitinho, a pessoa é boa, já tem um contato, você tem um convívio, sai no dia de domingo, urna eletrônica, igual a eleição mesmo, vai lá, vota, dá seu voto de confiança lá, que você vai ter uma pessoa lá, né? Se Deus quiser, talvez não precisa, mas se precisar, alguém para te auxiliar, para trabalhar bem pela nossa comunidade e pela região que ela foi eleita. Sim, é importante então ir votar. É importante acordar cedo ali no domingo. E votar. E o que a gente está falando aqui, Carlos, é muito importante,
porque tinha que ser mais divulgado. A eleição do Conselho Tutelar tinha que passar propaganda para o pessoal visualizar, entender o que é, alguém mostrando, né, o trabalho do Conselho Tutelar, a importância que isso tem na sociedade, né? Então, e hoje, né, é muito... Tem pessoas que nunca votou, pessoas que nem sabem que tem eleição. É verdade. Né? Então, hoje melhorou muito, mas na época, em 2010, era menos ainda, né? Poucas pessoas sabiam o que era, para que servia. É verdade. Então, a gente precisa mesmo debater, por isso que é importante, né? O podcast, Exato. a gente falar para o público o que está acontecendo, como que é, para que as pessoas possam se inteirar do assunto e participar. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, não se esqueça, dia 1º de outubro vai ter eleição, vamos acordar cedinho, ir lá, depositar o voto de confiança ali no seu conselheiro nas urnas. E você também, claro, além de participar, ter o contato desse conselheiro, se algum dia precisar, é o mecanismo público mais próximo que você vai ter de uma pessoa ir diretamente, te visitar em loco, conhecer o seu problema, né, Paulo? E, claro, buscar assim as soluções. Aproveitando então essa deixa e também da importância desse tema, Paulo, você quer nos explicar então os detalhes? Por exemplo, eu moro em determinada região, eu posso votar em outra? Eu preciso de ter meu título de eleitor então válido para fazer essa votação? Vamos explicar isso aqui para o pessoal então, Paulo. O que acontece? Eleição do Conselho Tutelar. Nós precisamos, ela é regionalizada, né? Ou seja, você tem que ver os setores que estão relacionados na região. Por exemplo, Marista, o setor Marista, ela fica na região Centro-Sul. Ah, mas eu tenho um primo que saiu pela Norte, que é ali do Guanabara, por exemplo. Você não vai poder votar no seu primo porque seu título de eleitor é no Marista. Então a pessoa ela vota nos conselheiros da sua região, aonde é o voto. Certo. Ah, mas eu moro em outro lugar. Então você não pode votar, você vota aonde você tem título. Então para votar tem que ter o título de eleitor e o documento com foto. Né? Então é igual a eleição mesmo. Só tem essa restrição que é por região. Então nós temos a região Centro-Sul, Campinas, Norte, Noroeste, Leste, Oeste. O que define a região onde você vai votar é a zona que está no seu título, não onde você reside, não é isso, Paulo? Justamente. Às vezes você acabou de mudar, na verdade, mas seu título... Ah, mas eu moro hoje no Balneário. Sim. Né? Eu morava, mas meu título é do Marista. Então você vota no Marista. Perfeito. A pessoa que você vai votar é do Centro-Sul. Você não pode votar no pessoal da região Norte do Balneário. Perfeito. Então... Tá aí, fica a dica para todos vocês que estão nos assistindo e não deixe de votar nessa importante eleição que é para conselheiro tutelar agora dia 1º de outubro. Obrigado aí pelas suas explicações, Paulo, foi muito esclarecedor. Amigo, dando continuidade aqui então, como vereador, você já está como vereador agora há quase 3 anos, 2 anos e 7 meses praticamente, né? Desconsiderando alguns... Arredondar, né? Qual o balanço que você faz da tua participação como parlamentar goianiense em diversos setores? Eu digo, você foi conselheiro como criança, nessa área, né, da criança e adolescente, depois também com as experiências que você teve, tanto como Previdência, vamos falar servidor público no geral. Isso. Você passou pela Previdência, você passou pelo IMAS, né, você passou por uma secretaria importante também, que é a Economia Criativa. Então, qual foi a sua atuação, a importância da sua atuação como parlamentar aqui em Goiânia, Paulo? Nós, como vereadores, né, como parlamentares, a função nossa é fiscalizar o executivo, né, e legislar, que é fazer leis. E então a gente trabalha nisso, porque a sociedade hoje, Carlos, ela tem o vereador como despachante, né? Ela visualiza o vereador, aonde tem um buraco aqui, procura o vereador, a luz queimou, procura o vereador. O mata alto, vamos chamar o vereador. Tem um buraco na... Então, o vereador hoje é um para-choque, né, dentro da nossa sociedade, né? E que as pessoas importam muito pouco com essa questão de cobrança do executivo e com a questão da legislação também. Porque hoje nós temos muitas leis. Certo. Muitas leis mesmo, a gente aprova lei todo dia na Câmara. Exatamente. Né? Só que o que precisamos fazer também é efetivar essas leis. Sim. Né? Tem muita lei, a gente brinca, porque tem lei que pega e lei que não pega. E não tem que existir isso. Lei é lei.
né? A lei, a partir do momento que você fez ela, não existe se ela pega ou não pega. Ela é lei, ela tem que ser cumprida. Então essa fiscalização também, ela tem que ser maior, tanto dos vereadores quanto também dos órgãos públicos competentes para fazer essa fiscalização. Perfeito. Então a gente trabalha dentro da Câmara nesse sentido, de atender bem a população, porque até o nosso lema de campanha mesmo é servir e cuidar, porque a gente acredita que é servindo e cuidando das pessoas que a gente faz a boa política. Exato. Né? Então, a gente traz isso também para o Legislativo. E lá no Legislativo é isso, né? É trazer projetos de benefício para a nossa cidade, é trazer debates para que a gente possa debater, porque lá na Casa de Leis é justamente o lugar do debate. Exatamente. Lá é onde a gente tem... Pode discordar, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro quer puxar para a região tal, exato. o outro quer puxar para dele, e isso é o que é bonito dentro da democracia, onde todo mundo coloca seus pontos positivos, né? E tenta, da melhor forma possível, fazer com que isso vire projeto de lei, vire alguma coisa, benefício para a população. Uma coisa importante também, nessa sua legislatura, como na anterior, são as emendas impositivas, né, Paulo? Sim. Muita gente critica realmente esse tipo de conduta, de ato, vamos dizer assim, mas no fundo é algo que ajuda e muito, principalmente a sua base. Né? Por quê? Porque você simplesmente não está pegando um dinheiro do seu bolso, às vezes que está na sua autonomia ali, e investindo em determinada região. Não. É um dinheiro da prefeitura que de qualquer forma seria gasto. A única coisa que você faz é dar um melhor direcionamento para onde vai ser gasto, não é isso? E claro, você representando determinada região, como vereador que é, a prioridade sua é sempre beneficiar aquela região, não é verdade? Isso. Então nos conta um pouco sobre esse trabalho que é feito com as emendas também, Paulo, a importância disso aí na vida do Legislativo. Quando a gente entrou, as emendas impositivas, elas não existiam para vereador, era só a Assembleia e a Câmara dos Deputados, né? Que a vereador não tinha emenda. E aí o pessoal da Câmara fez todo um planejamento e agora o vereador tem essas emendas impositivas. Nós entramos no mandato tendo 2 milhões cada vereador de emenda impositiva para fazer essas obras, para destinar para ONG, para alguma coisa, para fazer benefício para a população. Fizemos outra emenda, uma emenda na lei das emendas. Certo. Né? Para que a gente... então a gente dobrou esse valor. Né? Hoje o vereador, no próximo ano, nós vamos ter 4 milhões de emendas. E isso é muito bom, cara. Isso é um fator muito importante para o vereador em si, como parlamentar público, e também muito bom para a sociedade. Porque essas obras, elas podem ser direcionadas. E quem sabe disso? É o vereador. Vou dar um exemplo meu lá no Jardim Balneário, que é a região onde eu atuo. Por exemplo, lá não tem praça. Sim. Certo? Então eu, como vereador, destinei uma emenda, né, para fazer a praça. Lá tem um posto de saúde. Eu destinei 400 mil reais para a reforma de todo o posto de saúde. Né? Lá tem uma associação dos idosos dentro do bairro, que faz um trabalho muito importante lá com todos os idosos. Tem balé, tem futebol, tem um monte de coisa lá. Então destinei lá 300 mil reais para que possa atender a população, né, do nosso bairro. Então dá para fazer essas indicações para benefício da sociedade, e a sociedade visualiza isso mais rápido. Exatamente. Né? Ela não vai esperar quem que vai brigar lá, quem que vai mandar. Não, o dinheiro já está lá e vai ser executado. Né? Então isso é importante para a própria sociedade. E outra coisa que é interessante é porque o parlamentar que conhece a região, ele sabe o que o povo quer. Com certeza. Ele sabe o que a população está precisando. Por exemplo, a próxima emenda minha eu vou destinar para fazer um campo de futebol lá, né? Para que a gente já tenha parceria com a Secretaria de Esporte para dar aula, para tirar os meninos ociosos da rua, para dar aulinha de futebol e fazer um campo de futebol de society, né? Não é de terrão. Então tem toda essa estrutura... Só site público. Público. Então, assim, que já existe em Goiânia, no Riviera, já existe em Goiânia em outro local. Então, assim, é muito importante isso para que a gente possa dar esse presente mesmo para a sociedade. Na verdade, não é presente. Na verdade, é um trabalho bem feito que a população necessita desse trabalho bem feito e ela paga por isso.
né? Ela paga os impostos delas e ela tem um resultado praticamente com essas emendas. E o que você está dizendo mostra a importância de você ter um representante da sua região. Sim. Porque a administração pública é isso, é administrar um orçamento grande, como é o de Goiânia, e você estabelecer prioridades na ordem dos gastos, né? Então, se eu, como prefeito, tenho 1 bi para ser investido em Goiânia e quero priorizar outras regiões, algumas vai ficar desassistida, porque não dá para realmente fazer tudo em todas as regiões. Então, quando você tem um representante que tem a condição de indicar uma emenda impositiva, é isso que a gente agora está ressaltando a importância, né, Paulo? Porque o representante conhece a necessidade do povo, está ali na base o tempo todo, vive às vezes, dentro da região. Às vezes tem lá uma escola, que a escola precisa de mais 3 salas para atender, para ficar legal ali, atender o público lá daquela região. Sim. A gente pode colocar a emenda lá para fazer essas 3 salas na escola, entendeu? Exato. Então é de acordo com o que cada região necessita. Exatamente. Muito bom mesmo, Paulo. E falando de Balneário, então. Balneário parece que está passando por uma revolução, né? Eu conheço bem a região e sei da evolução de verdade que houve nesses últimos anos, né? Isso é devido, de fato, à representatividade que hoje existe ali dentro da Câmara, uma acessibilidade por parte do Executivo. A quem você atribui realmente esses méritos? É que acontece, Carlos. Hoje a gente o pessoal até brinca, não é balneário mais, é buenário. Melhorou bom? Virou quase um bueno. Virou quase um bueno. Mas não é. O que acontece? São vários fatores. Primeiro, a gente tem essa legitimidade dentro do nosso setor e a gente quer o benefício para ele, né? Então acaba que a gente, por exemplo, tem uma emenda, eu vou gastar lá no prioridade é lá no balneário. Não que a gente não ajude outras porque regiões. nós somos vereador de Goiânia inteira, né? Mas a gente tem, né, essa responsabilidade até mesmo pelo carinho que eu tenho, né? Minha família inteira mora lá, né? Meus primos, meu pai, então assim, cresci lá, então a gente tem essa afinidade com o setor. Por exemplo, o balneário é o único setor de Goiânia que foram recapeadas todas as avenidas. É mesmo, eu não sabia disso. Mas isso por quê? Primeiro, por ter um representante, né? E também por a gente ter uma articulação política dentro do executivo também, né? Tanto é que na hora que a gente foi executar essas obras, por exemplo, a Avenida Carrinho Cunha, que é ali do Parque das Flores, ela era a pior avenida de Goiânia, né? O pessoal, até os mecânicos brincavam que se você quiser ver um problema no carro, você passa nela, você vai ver o carro batendo, você vai achar onde que é o defeito. Problema acha na hora. Eles estão até contrariados, porque agora não recapeou tudo, agora dificultou a vida dos mecânicos. A vida dos mecânicos. Então, assim, a gente fez esse trabalho, recapeamos tudo, né? Então pintamos, vamos colocar agora as luzes de LED, né, no setor. E assim, a gente faz para ajudar a população. Eu destinei 100 mil de emendas para todos os colégios da região lá. Então, cada escola fez um telhado, ou trocou alguma coisa no banheiro, ou fez mais uma sala, né, com essa emenda que a gente fez. Então, a gente tenta cuidar, né, do nosso setor. E hoje, graças a Deus, por exemplo, tem o Parque Balneário, que é o setor do lado. Sim. Meu pai fez um lago lá, né? Então hoje as famílias vão lá, aí tem os peixes, tem todo esse movimento de lazer, qualidade né? de vida para a população. E é isso que a gente gosta de fazer, né? O muito obrigado, ele nos satisfaz. Então quando a pessoa fala obrigado, então já está pago, a gente já sabe que a gente fez a nossa parte. É verdade. E além de tudo isso, o Balneário também faz parte agora de um plano de mobilidade da cidade muito grande, né? Passa por ali a Avenida Leste-Oeste, na verdade. BRT, na verdade. Tem um terminal sendo inaugurado hoje ali próximo também, né, Paulo? O Ailê Pinheiro. Né? Próximo ali ao Passeio das Águas. Sim. Qual que é a importância disso para a região, Paulo? Cara, é o fluxo, né, do BRT. O BRT, na hora que ele começar a operar, a funcionar, a gente vai ter um grande avanço, né, em Goiânia, em questão de mobilidade, questão de transporte, né? Eu acredito que as obras do BRT têm suas falhas, né? Demora demais a ser feita. Começou também muitos anos atrás. Começou muitos anos atrás, então assim, é um trem que vai amassando barro, mas a gente está vendo que alguns trechos estão sendo concluídos, né? O prefeito Rogério Cruz tem esse compromisso, esse discernimento de colocar as obras para terminarem. Tanto é que agora, né, foi hoje que a gente fez
essa inauguração lá do terminal. E vai ser bom para a população, né? É um terminal muito novo, muito moderno. E se Deus quiser, logo vai liberar toda aquela passagem lá e o pessoal vai ter essa mobilidade mais fácil. Com certeza. Isso aí impacta diretamente na vida da população. Quem acorda cedo para trabalhar, levar crianças em escola, ou seja, significa menos tempo para fazer os mesmos percursos. E qualidade, né? E qualidade, né? Ônibus menos cheios, porque são vias novas que estão sendo abertas e rápidas, tudo mais. né? E rápidas. E rápidas, porque não tem o trânsito, porque ele é uma via expressamente para o ônibus. Então não tem que parar, não tem que... Então é mais rápido para as pessoas. Isso, são projetos importantes que de fato muda verdadeiramente a vida da população. Paulo, tenho que entrar num tema com você agora muito importante, né? Recentemente nós assistimos aí em todas as páginas de jornais falando sobre a cassação do seu mandato. Sim. Primeiro que é uma decisão que cabe recurso. Sim. E você não perdeu o seu mandato. Você ainda está lutando, né, contra essa decisão. Quero primeiro saber como você está se sentindo no meio de tudo isso, meu amigo. Carlos, a gente sabe da questão jurídica que a gente está trabalhando, mas a gente também não é só racional, né? Nós temos sentimentos, nós somos pessoas, então acaba que a gente, né, dá aquela baqueada mesmo, aquela angústia, ela fica porque normal, né? Você passa todo um processo eleitoral, só você sabe o que você fez para disputar a eleição, para ganhar a eleição, tanto que é difícil. Eu ainda brinco que todo mundo tinha que sair candidato para ver, para dar pelo menos assim, para respeitar o político, falar assim, cara, o cara sofre para estar lá também, né? Não é uma coisa assim que as pessoas têm culturalmente, porque político rouba, porque tem corrupção, porque é malandro, né? Então não é assim. Todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins e a política não é diferente. Sim. Ela também tem pessoas boas e pessoas ruins. Então esse caso da cassação do nosso mandato foi uma questão que o PT entrou contra o nosso partido em relação à questão de cota de gênero, né? E nós fizemos todas as defesas aqui dentro do TRE de Goiânia, sim, de Goiás, ganhamos todas as instâncias, aí o pessoal recorreu, né, para a instância superior, ganhamos lá também, né? O ministro Lewandowski deu ganho de causa para a gente porque não constatou fraude na nossa chapa, certo, né? E agora a gente foi pego de surpresa, na verdade, porque depois da decisão do Lewandowski, a gente achou que caso encerrado, né? O ministro já deu a decisão, mas mesmo assim o PT deu um agravo, né? Subiu mais um pouquinho. Recorreu a essa decisão. E que não é o comum um ministro ir contra a decisão de outro ministro, certo, né? Então a gente ficou meio que sem entender o que aconteceu. Então esse ministro deu para a cassação do mandato, mas a gente também, né, pode recorrer e dentro do mandato, que isso é o essencial e o que a gente fica feliz também dele não ter uma decisão monocrática para a retirada do mandato, né? Certo. Então a gente continua trabalhando pela cidade, a gente continua se esforçando aí para justificar essa decisão que eles colocaram como errada. Sim. E agora a gente vai trabalhar juridicamente para que a gente possa reverter isso lá no TSE. Certo. Qual que é a estratégia da defesa em relação a essa reversão? É levar isso para o plenário do TSE para ser votado ali por todo o colegiado? Como é que é? Ou não? Ou é contestar realmente o voto monocrático por parte do ministro? Né, na verdade, a gente tem um prazo para a gente contestar esse voto dele, certo, alegando justamente as decisões anteriores, né? Falou, por que todas as instâncias foram favoráveis e por que só essa que tem um entendimento diferente? Então, é mostrar isso para ele, para ver se ele acata ou não. Ele acatando, de toda forma, vai para o pleno, né? Vai para o plenário. Então, assim, ele vai para o plenário e aí são a decisão, né, do colegiado dos ministros, né? Então, a gente está muito focado, né, nessa questão jurídica mesmo. E a gente também está confiante, porque a gente sabe que não teve fraude, né? A gente sabe que não teve essa questão da cota de gênero e a gente está bastante tranquilo, mas a gente tem que ficar alinhado porque quando sai lá, né, nos jornais e tudo,
Então sai só a matéria assim, cassação, Paulo Henrique foi cassado. Aí vira aquele alvoroço. Todo mundo pensa que amanhã você já não vai pagar. Todo mundo pensa que você perdeu o mandato. Né? E o importante também que a gente está ressaltando as pessoas não têm o hábito às vezes de ler a matéria, só ler a manchete, né? Paulo Henrique perde o mandato. Isso. Aí já te incrimina. Sim. Pensa que você fez algo errado. Justamente. Aí a pessoa não sabe que é cota de gênero, a pessoa não sabe que você não teve participação na formação dessa chapa. Que você não teve participação na chapa, que você não tem nada a ver com isso. Só que como a política ela está tão descredibilizada, Sim. a pessoa ela já vê lá e fala assim, malandro, não sei o quê, Exato. perdeu o mandato porque estava fazendo coisa errada. Né? E que não é a verdade. E por isso que às vezes a mídia atrapalha da forma que ela expõe os fatos, né? Exatamente. Paulo, mas se o desfecho for desfavorável, meu amigo, você vai se considerar um injustiçado político, talvez até um perseguido político dentro dessa legislatura? Cara, na verdade, injustiça, sim, acredito que seja, porque não tem nenhum fato falando que teve fraude na chapa. Então, se tiver a cassação, é injusta, né? Tanto é que as outras decisões foram todas favoráveis, né? Então, não é uma coisa que seria o normal. Aí o sentimento nosso é esse, né? Não que a gente vai parar, né? Não que a gente vai acabar ali e tudo, porque, por exemplo, a cassação, eu não perco os poderes políticos, por exemplo. Então eu posso sair candidato da próxima, né? Porque eu não fiz nada de errado e não tem nada que desabone a nossa conduta como vereador de Goiânia, como parlamentar. Então, assim, acredito sim, se acontecer é injustiça, e a gente vai trabalhar da mesma forma, né? Com a mesma motivação. Com a mesma motivação. Eu não nasci vereador, né? Tudo na minha vida foi conquistada, foi com muita luta. Meu pai e minha mãe não é rico, não cheguei lá de cima para baixo. Foi sempre uma construção. E essa construção, ela depende de mim e ela depende também da população. Se a população, né, no caso, enxergar, fala, não, Paulo deve voltar para a Câmara, nós vamos trabalhar para voltar para a Câmara, e é assim, simples assim que a gente vai ser. Que maravilha mesmo ter esse pensamento positivo. Agora, importante essa ligação que você fez, né? Não existe um processo contra o parlamentar, mas contra o partido. Sim. E afeta diretamente você, porque a legislação, ela garante que a vaga do vereador ou do deputado, quem for, pertence ao partido e não ao parlamentar. Por isso que está afetando diretamente também a você, Paulo Henrique, nesse momento, né, Paulo? Bom, espero que tenha sido esclarecedor para quem está nos assistindo, né? Isso é importante mesmo enfatizar. Quando a gente vê essas manchetes de jornais, naturalmente a gente tem um hábito de julgar, né? Mas é importante a gente entender todo esse processo. Não houve uma falha por parte do vereador. Houve, sim, um processo questionando a formação de uma chapa de vários candidatos. Quantos candidatos teve nessa chapa? Mais de 40? Foi 35, né? 35 candidatos, né? Uma chapa que compunha ali com 35 candidatos, né, Paulo? Onde a oposição, né, está procurando algum tipo de problema que até agora não foi encontrado. É justamente isso. É basicamente isso. Dando sequência, aproximando já do fim, Paulo, também não poderia deixar de pegar sua opinião a respeito da gestão Rogério Cruz, que você está participando agora ativamente como parlamentar, como secretário também. Hoje você faz parte da base de governo dentro do Legislativo Municipal. Essa base, primeiro, ela é formada para dar sustentabilidade ao governo Rogério Cruz, ou também já são nomes que irão disputar ombro a ombro as eleições, a reeleição, na verdade, também do prefeito Rogério Cruz, Paulo? Na verdade, Carlos, a atuação do prefeito Rogério Cruz, eu entendo ela como muito boa e assertiva em alguns pontos. Porque defeito todas as gestões têm, certo? Mas o Rogério, como eu falei, ele tem o discernimento e o trabalho como carro-chefe ali. Então o Rogério é um cara que trabalha, que dá autonomia, tem seus acertos e também tem seus erros. Certo. Mas acredito que como o executivo trabalhando junto com o legislativo, quem ganha é Goiânia. Uhum. Não existe poderes
um briga de cá, um puxa de lá. Sim. Se alguém puxar a mesa aqui, cada um puxar para um lado, ela não sai do lugar. Não. Se a gente levantar ela e puxar, ela começa a movimentar. Exato. E é assim que os poderes têm que ser. Tem que ser unidos. É claro que cada um tem sua função, tem sua independência, só que eles têm que sim conversar, né, organizar e fazer o que for melhor para a cidade. Então hoje, a prefeitura, por exemplo, chega um projeto de lei que vai beneficiar a cidade, a Câmara está pronta junto com o Rogério. Tem projetos de lei que tem polêmica, vamos debater, vamos discutir e achar a melhor solução para o melhor da cidade. Entendi. Então é dessa forma que a gente tem que fazer. Porque quando o legislativo não anda com o executivo, quem perde é a sociedade, quem perde são as pessoas que moram na cidade. A gente está vendo bem isso também na esfera estadual, né? Na Assembleia Legislativa caminhando ali, bem unida com o Poder Executivo do Estado, né? O governador Ronaldo Caiado. Mas hoje você considera realmente uma base sólida por parte do prefeito ali dentro da Câmara? Acredito que sim. Hoje o prefeito ele tem uma participação muito grande com os vereadores. Tanto é que você pode ver aí que todos os projetos da prefeitura aí estão sendo bem organizados, estão passando com facilidade, porque o prefeito tem esse diálogo com a Câmara. Né? Então, é o que eu falei, isso é benefício para toda a população de Goiânia. Então o Rogério deu conta, passou um período muito conturbado dentro da Câmara. Quando ele entendeu que precisa da Câmara para governar, as coisas fluíram melhor. Ontem o Tialo, nos gravando um podcast com ele, usou um termo, instabilidade, quando perguntei em relação à base. Você vê que existe uma instabilidade hoje na base do governo da Câmara, ou isso é uma instabilidade da relação entre, por exemplo, Romário Policarpo, presidente da Câmara, e o prefeito Rogério Cruz? Na verdade, Carlos, a instabilidade, ela é da política, certo? Política é o momento, né, Paulo? Política é o momento. Então, essa estabilidade ela é natural em todo o âmbito político. Né? Tanto é que tem um ditado que fala que política é igual nuvem. Uma hora você olha, está de um jeito, você parou de olhar, ela mudou de lugar. Sim. Então, essa estabilidade ela é da política. E a Câmara não é diferente. Né? A Câmara ela vai de cá, ela vai de lá, ela vem para cá, ela movimenta. Tem hora que está bom, tem hora que não está. Então, dependendo do momento, da situação, ela movimenta tanto o executivo quanto o legislativo. Então, acredito que essa estabilidade ela é natural. E passageira? E passageira. Ou permanente, né? Já que você está dizendo que realmente ela é natural. Ela oscila, né? Ela vai para cima, ela vai para baixo. Tem dias que é igual casamento. Tem dias que você realmente olha para aquela mulher e fala, é o amor da minha vida, eu te amo. Tem dias que você não quer ver. E ela também não quer te ver. É verdade. Não é verdade? É uma composição, né, de fatores. Muito bom. Agora, dando sequência também, eu quero saber sobre o futuro. Ano que vem, eleições, perfeito? Nós estamos aí há um ano praticamente das eleições. Fala-se em mexidas ali em secretariados, no passo e tudo mais. Como que isso, na sua visão, pode ser benéfico ou não para um projeto de reeleição do prefeito Rogério Cruz? Na verdade, primeiro, eu não acredito, né, que tem essa movimentação. Eu não acredito que vai ter pode ter mexidas pontuais. Mas não uma reforma. Não da forma que foi especulada, que ia mudar 11 pastas. Certo. Até mesmo porque nós estamos aí há um ano da eleição, e a partir do momento que você troca todo esse secretariado, você tem um colapso dentro da prefeitura. Você prejudica a administração. Você prejudica a administração, porque até o novo secretário entrar e tomar pé da situação, sim, você já passou aí 3, 4 meses que você perdeu, né? E as coisas travaram dentro da secretaria. Até porque não dá mais tempo de iniciar projetos novos, não, né, Paulo? Rogério Cruz, eu acho que o Rogério está muito bem centrado aí nessas atividades em Goiânia, né, de entregar ao máximo o trabalho para a população, e acredito que essas movimentações elas devem acontecer o ano que vem, mas são as movimentações pontuais e políticas, né? Não essa reforma, eu não acredito. Perfeito. Você, candidato à reeleição como vereador em Goiânia, ou tem um outro projeto além desse? Candidatíssimo. Candidato a vereador. Candidatíssimo a vereador novamente. A gente já tem uma base muito consolidada, a gente Sim. acredita que a gente pode contribuir muito mais com a cidade, então nós estamos aí pleiteando novamente o cargo de vereador. Esse trabalho, eu sei que é um trabalho constante,
tive o privilégio, claro, de conhecer grande parte do seu grupo político. Sei que é um grupo formado por bons profissionais, por boas pessoas realmente bem intencionadas dentro dessa área, né, Paulo? Você vê que isso talvez é um grande diferencial seu também hoje dentro da Câmara, Paulo? O grupo hoje que você pertence politicamente? Acredito que sim. Acredito que a política, quando você faz séria, com lealdade, olhando o olho no olho, né? Colocando seu posicionamento quando tem que colocar, tendo o bom senso quando tem que ter o bom senso, isso tudo faz a diferença para o seu mandato, né? Então acredito que hoje as pessoas que estão dentro do nosso grupo são pessoas idôneas, são pessoas que querem trabalhar pela cidade e pessoas de grupo, né? Que não estão ali só para encher linguiça. Não, nós estamos com um projeto político, né? Não só para vereador, né? A gente começa como vereador, a gente quer alcançar deputado federal, uma prefeitura, um governo. Nós estamos à disposição. O que a gente está fazendo? Trabalhando todos os dias, diuturnamente, fazendo grupo político, porque a gente tem que ter o quê? A gente tem que estar pronto, né, para as oportunidades. É isso que a gente tem que fazer. Então, se tiver oportunidade para que a gente possa assumir a Assembleia, nós vamos assumir, porque nós temos um grupo político que vai dar essa sustentação para você conseguir. Se tiver uma candidatura a prefeito, né, nós podemos colocar o nome à disposição, nós só temos que estar preparado para o momento certo. Parabéns, então. Paulo, quero agradecer muito a sua participação, foi muito esclarecedora acima de tudo e relevante. Uma participação importante, foi discutido temas importantes e fiquei, de fato, pensativo até agora aqui em relação às eleições dos conselhos, que daqui a pouco já acontece, né? Você ressaltou a importância disso aí dentro do processo eleitoral e na vida da população, né? E que, de fato, precisa de ter uma atenção de todo mundo que está nos assistindo, a classe política que assiste bastante o nosso podcast, uma atenção especial realmente para esse processo. Então, reforço mais uma vez a importância da participação popular agora nas eleições do Conselho Tutelar dia 1º. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer você que está nos acompanhando até agora. Obrigado demais pela tua audiência. Então não esqueça de compartilhar, comentar, seguir também o vereador nas redes sociais, @Paulo Henrique. Paulo Henrique Gó, né? Pode seguir lá, que a gente vai ficar muito satisfeito aí do pessoal seguindo a gente. E quero agradecer, né, Carlos, pela oportunidade. Sim. Acho importantíssimo esse podcast, trazendo a política para o debate, colocando a política aí para ser debatida. As pessoas têm que entender, as pessoas têm que entender que elas precisam participar da política para ela mudar. Não adianta só criticar, não adianta só falar mal, nós temos que participar da política para mudar a política. Então, esses programas são extremamente importantes para a nossa cidade. Meu amigo, eu que agradeço demais, muito obrigado mesmo pela sua participação, obrigado você pela sua audiência e aproveitando esse trecho de despedida, quero abrir mais um espaço para você falar diretamente com o teu eleitor que está te assistindo agora, o pessoal lá da região do Balneário, né, Paulo? Grande parte do seu eleitorado se concentra ali, né, Paulo? Eu sei que você é vereador de toda a Goiânia, mas é recíproco também toda essa tua iniciativa devido a essa base construída naquela região. Então fica à vontade, o espaço é seu, meu. Que isso. Eu agradeço, né, essa oportunidade da gente falar com a população, falar com os nossos eleitores, né, e de modo em geral com toda a sociedade de Goiânia. E a gente deixa à disposição o nosso mandato dentro da Câmara Municipal, nosso gabinete é o 18, para que a gente possa servir e cuidar das pessoas e, mais uma vez também, eu peço às pessoas participarem da política, saber quem que é seu vereador, o que ele está fazendo, cobrar, porque a cobrança ela tem que existir sim do parlamentar. Então, eu peço ao pessoal que está assistindo também que acompanhe a gente nas redes sociais aí e o que a gente precisar, o que vocês precisarem, a gente está à disposição dentro da Câmara Municipal de Goiânia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fica atento aí aos próximos episódios. Paulo, obrigado demais. Sempre um prazer aí recebê-lo aqui na nossa casa. Estralou bom, isso aí ficou gravado. Gente, obrigado, muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.